Alechem. Paz seja convosco. Irmãos, antes de adentrar aqui na Parashá, e tentarei ser o mais breve possível, porque com esses anos de ministrações, eu aprendi que as pessoas de cérebro acelerado, ele até adianta os vídeos. Pessoa, você começa a dar o norte, ele já sabe mais ou menos onde você vai chegar, ele começa a adiantar. Então nós temos que sintetizar, nós temos que ser concisos e sermos objetivos naquilo que nós vamos falar. E quero abrir um parênteses aqui, o que o Roshi Francisco falou sobre o Rabino Shulam é verdade, porque eu não estou com 73 anos, mas me sinto com 120. Porque depois de 10 anos ministrando a Parashá quase todas as semanas, eu estafei. Só aconteceu isso comigo. Estafei, fiquei 1 ano sem poder trabalhar, e eu não podia começar a falar, que o meu cérebro, no subconsciente, entendia que lá vinha uma Parashá, uma palestra de 7 horas de duração. Então, passei um momento muito difícil, fiquei 4 anos sem poder ministrar, e hoje eu estou voltando ministrar, não parei. O Roshi, ele me acompanha lá no Face, nós somos amigos, ele vê que eu sou bem ativo, faço vídeos, mas Parashá eu dei um tempo, e ele já me fez 2 convites assim por alto, e eu fui deixando para lá. Aí ele me fez um oficial, né? Um convite, eu falei, não, nós vamos lá, e por motivo de força maior, nós vamos estudar hoje a Parashá novamente. Sim, obrigado. Deixa eu tentar colocar um pouco de água aqui. Kitetsé, né? Ordenando. Eu sei que vocês estudaram a semana passada aqui, né? Mas eu acho que o Eterno faz tudo. Acho não, tenho certeza, segundo o seu querer. E quando está na vontade do Eterno, todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam e buscam o Eterno. Então acredito que o Eterno quer tratar com essa congregação alguma coisa no sentido de ordenança, de submissão a Hashem, quiçá a liderança estabelecida por Hashem para cuidar das vossas vidas. E hoje nós estamos vivendo um mundo onde que dá falsa humildade. O meu rabino, meu mestre é Yeshua, meu pastor é Yeshua. Não, o seu pastor o pastor supremo é Yeshua, mas ele deixou os pastores aqui na terra para representá-lo, amém? Então, nós temos que fugir dessa falsa humildade, porque muitas vezes, ao invés de nós sermos ovelhas, nós nos tornamos bodes. E é uma desculpa que nós criamos para não dar satisfação, para não ser submisso, com a desculpa de que Yeshua é o nosso único pastor, ele é o supremo. Mas a verdade é que ele deixou alguns pastores aqui, muito poucos, mas deixou. Senão a profecia não diria que haveria falsos profetas, falaria, não haverá profetas. Mas se apontou os falsos, é porque tem os verdadeiros, amém? Eu costumo, toda Parashá que eu leciono, eu jogo o esboço fora depois, o rascunho. E os membros lá, Roshi, Moshe, mas por que o senhor faz isso? E eles disputavam a tapa lá, meus rascunhos, e eu achava aquilo engraçado. Eu falei, para que no ano que vem, eu não fique preso à preguiça de pesquisar tudo de novo, de que venha mais revelações. Então, eu não tenho medo algum de que nesta Parashá, eu tenho certeza que eu vou percorrer outros caminhos. Não assisti a Parashá passada, mas é isso que é interessante na Torá. Você pode estudá-la por 20, 30 anos, ela vai se renovar a cada dia. E ainda que as palavras sejam as mesmas, ainda, o seu estado de espírito de recebê-las muda, aí transforma tudo dentro de você. Amém? Então, às vezes você dá um conselho para a pessoa, bom, mas ele não está, ou ela não está preparada para aquele conselho. Lá na frente, talvez ela dará valor, amém? Então aqui, quão bom é meditar na tua lei. É coisa magnífica, é o maior presente que nós temos. Porque a lei, ela é amor, ela não é um fardo. Um pai, quando diz não ao filho, ele diz porque ele o ama.
querendo o seu bem. E todos os nãos do Eterno é para a vida, é para respeito mútuo, é para a saúde física, é para a saúde espiritual. Todos os nãos do Eterno é amor na sua vida. Então temos que criar e criar uma forma de quebrar essa barreira, de entendermos a lei como algo pejorativo. Aí entra um papel fundamental dessa Kehilá aqui, de ensinar cristãos, até mesmo lideranças cristãs, que a lei é boa, ela é suave e ela é leve para nossas vidas, amém? Então, Parashá Tetzavé, estou falando com E aberto porque o H no final dá o som de acento agudo, né? Tetzavé, ordene, está em Shemot, Êxodo 27, 20, no finalzinho do capítulo 27, até o 30, 10. Outra característica minha peculiar, não consegui sair dos 3 primeiros versículos. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas parece que cada assunto precisava de uma paraxá específica. Então, como eu imagino e que já tenha sido explorada muita questão do azeite aqui, dos 3 tipos de azeite, provavelmente sim, eu me concentrarei mais na questão da luz, porque fazendo a leitura nós percebemos que depois do mexicano, do tabernáculo pronto, a primeira lei era para a manutenção da menorá. Isso é importante para nós, né? Os 3 tipos de azeites, vocês sabem, o primeiro para o eterno, o segundo para a alimentação e o terceiro é para coisas medicinais, né? Para cura, para untar, enfim. Vamos ler. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo a leitura, vou ler bem devagar. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, menorá, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Esse continuamente, ele é interessante, porque nós vamos estudar dentro dessa paraxá, começa falando da menorá, do azeite, os turnos dos sacerdotes que eram trocados na parte da noite, assim que escurecesse, no pôr do sol, e na parte da manhã, assim que amanhecesse. Então essa lâmpada da menorá, que não era pequenininha como essa simbólica, que somos proibidos pela Torá de fazer réplicas da menorá. Então isso aqui é um símbolo da mesma. A menorá é imensa, e eles tinham às vezes não, sempre, os sacerdotes, os kohanim, subirem em degraus para poder alcançar e jogar ali o azeite. O combustível dela era o azeite, né, fruto da oliveira. Daí nós temos a palavra azeite, nós temos uma declinação desta palavra em hebraico, porque zait, ou azeite, americanizado, é oliveira em hebraico. Em hebraico, o nome da fruta é o mesmo para a própria árvore que gera esse fruto. Então, azeite, como em algumas tribos israelitas o rei ganha um som mudo, então quando nós falamos azeite, nós estamos falando hazait, a oliveira. E daí que veio, nós herdamos essa palavra diretamente de Israel. A palavra azeite é mais americanizada, né? Mas azeite ou azaite ou hazait é falando exatamente da árvore que é símbolo de Israel e que se extraía ali o combustível para a menorá. Amém? Então, nós temos aqui começando falando da menorá, falando dessa manutenção que não podia se apagar, entendendo que nós somos representados pelo mexicano. Nós somos representados, o mexicano é você. Eu vou mostrar isto para você dentro dessa paraxá. Aqui eu vou, os 3 tipos de luz. A palavra usada é or, de Aleph, Vav e Resh, né? Or. Então, os 3 tipos de luz. Eu gostaria de falar isso para vocês, porque o que acontece no tabernáculo acontece conosco, acontece com você. Por exemplo, nós temos o tabernáculo com alguns compartimentos, não é verdade? Nós temos o tamid,
que é o primeiro compartimento, que é chamado de continuamente, o contínuo, aquilo que não cessa, aquilo que não para. E nós temos lá dentro o Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos, outro compartilhamento. Fora este, tinha a parte do átrio, né? Dos gentios, aí já falando já da Beit HaMikdash, do templo, porque o Mishkan era algo provisório para que o templo viesse. Então, preste atenção, raciocinem comigo, falando do candelabro da menorá. A primeira luz que atingia o tabernáculo, o Mishkan, era uma luz natural, essas que herdamos e que recebemos dos astros. De manhã, a luz do sol, e à noite o reflexo da luz do sol na lua. Então, a primeira luz que ali cobria o Mishkan, o tabernáculo do Eterno, era essa luz natural. Mas a segunda luz era uma luz artificial, ou seja, aquela que era produzida por mãos humanas. O fogo do sacrifício, que não podia ser apagado, e também da chama da menorá. Quando você vai saindo da parte externa do Mishkan e adentrando, você tem contato ali com uma segunda forma de luz, que é a luz produzida pelos sacerdotes para clarear aquela parte onde ficava ali o tamid, o sacrifício contínuo. Mas se você adentrasse, ou pudesse adentrar, caso fosse um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, e fosse para o lugar santo do santo, ali, de vez em quando, se manifestava uma terceira forma de luz. É a luz espiritual. Era a presença do Eterno entre as asas do querubim. E quando Moshe tinha essa presença, recebia essa luz, o rosto dele resplandecia. É aquela luz que quando Estevão estava a ser apedrejado, o rosto dele resplandeceu como que de um anjo. É aquela luz que o corpo do Mashiach no Monte da Transfiguração se resplandece. Essa é a luz espiritual. E conosco não é diferente. Nós recebemos essa luz do sol, essa luz solar, que é importantíssima para a nossa saúde. Mas a segunda luz que nós recebemos não é a natural, é a artificial, que é a luz do saber por buscar a Torá. É a luz da Torá, é a luz do entendimento, da razão, de saber o que é certo e saber o que é errado. E muitos rabinos dizem que mesmo as tribos longe da Torá, aí aquele que nasceu sem Torá, né, sem lei será julgado, mas todo mundo nasce com uma outra lei, a lei moral dentro de si. Todos os lugares do mundo, roubar é errado. Quem ensinou isso aos índios? Que você não pode tomar algo do outro, a não ser pela força, né? E aí entra uma diferença entre poder e autoridade. Poder e autoridade. Autoridade é quando você se doa tanto por uma pessoa que a pessoa fala assim: olha, eu só vou fazer isso porque é você que está me pedindo. Quando uma pessoa te responder assim: ó, eu não ia fazer não, mas já que é você que está me pedindo, é porque você exerce autoridade sobre essa pessoa. E você só consegue isso servindo-a. Por isso as nossas mães, elas exercem autoridade. Fala da mãe de alguém aqui. Ele arruma briga porque a mãe é a pessoa que mais nos serve a vida inteira. A mãe, ela tem um período de gestação, ela sente uma dor insuportável, aí ela amamenta, e então ninguém, lembra, na escola, por que vocês brigaram? Porque ele xingou a minha mãe. Não pode mexer com a mãe, porque a mãe exerce a autoridade, Yeshua exercia a autoridade. O que os fariseus falavam? Olha como que ele ensina como quem tem poder. Ele ensina como quem tem autoridade, porque Yeshua era o que mais servia. Amém? Herodes exercia poder, e o poder obriga as pessoas a fazerem as coisas. Então, nós temos essa luz solar, temos uma segunda luz, que é a luz da Torá, da consciência dentro de nós. E temos uma terceira luz, cujo já citei alguns exemplos na Bíblia. Quando essa luz do Eterno é tão poderosa que ela chega a refletir. E eu estava brincando cá com os meus botões, falando assim: esses X-Men aí, esses já existiram tudo na Bíblia. Moshe
o rosto dele resplandece, sai raio do rosto de Moshe, depois de passar 40 dias e noite com o Eterno. Se existisse um óculos, ele ia colocar um óculos, mas aí colocaram um véu, para parar de sair raio dos olhos de Moshe. Então, ali o poder de Ciclope não era nada perante o poder da virtude que Moshe conseguiu. E Moshe estava num estado tão elevado, que ele saiu do estágio humano para o estágio dos anjos. 40 dias e 40 noites sem sentir fome, sem se sentir sede, sem ter necessidade de usar o banheiro, é porque ele saiu desse estágio humano. E Yeshua, a semelhança de Moshe, passa pelo mesmo estágio. Nós às vezes conseguimos assim, eu falei 5 horas e não cansei, não senti sede, não senti... A gente começa a sentir essa pontinha, né, do que é entrar num estágio espiritual. E a carne morre, a carne não grita, porque é uma balança. Se você der lugar para a carne vai vencer, te cerrará. Se você der lugar ao espírito, o espírito vai vencer. Está empatado. É você que decidirá o que vai dominar a sua vida, a espiritualidade ou a carnalidade. Então nós não temos escusas, depende de nós, inteiramente de nós, amém? Então nós recebemos esses 3 tipos de luz, assim como o Mishkan, para entender que você é o templo que o Eterno quer habitar. Na verdade, o Eterno nunca habitou em templo, nem no Beit HaMikdash. Mas Rosh Moshe, cuidado com a blasfêmia. Como assim não habitou em templo? Ele falou isso. E quando ele permite Shlomo a construir o templo, ele não falou que habitaria no templo. Então construirás um templo para que o meu nome habite ali eternamente. E como que o nome do Eterno habita no templo? Que era lá que era invocado de forma legal, legalizado pela Torá. Então eu costumo falar que tudo que você inventa, você está criando uma religião nova. Era o nome do Eterno, está lá escrito, leia novamente, preste atenção. O nome do Eterno que habita no templo, que o Eterno não habita no templo, senão jamais o templo poderia ser destruído, amém? Agora nós podemos destruir o nome do Eterno, porque temos mandamento para não fazê-lo. O Eterno mandou que quando o povo entrasse em Canaã, rasgasse, tirasse, quebrasse o nome de todos os ídolos, mas o nome do Eterno é proibido. Por isso que os judeus têm um cemitério do Sefer Torá, das liturgias, das literaturas importantes, porque não se rabisca o nome do Eterno. Isso se faz com o nome dos ídolos. Estão começando a entender? Nós somos esse Aron. E o que eu mais peço ao Eterno nessa manhã é que a luz do Eterno, a segunda luz, que é a luz artificial, porque você tem que batalhar, você tem que buscar o saber da Torá. Não é profecia. Profecia, o profeta, o Navi, ele não estuda para dar profecia, ela vem. Agora o mestre da Torá, ele tem que se dedicar e muito. Que ela não vem assim não, é muitas horas de estudo, de pesquisa. Então que a segunda luz, e principalmente a terceira luz, é a luz plena, que é a luz que estava no Santo do Santo, que ela possa também refletir sobre a sua vida. Aí você vai ter uma mudança verdadeiramente de atitude. É a verdadeira conversão. A Torá, ela vem para a mente, é a segunda luz, é a luz artificial, a luz da menorá, é a luz do fogo do altar do sacrifício. Mas quando ela desce para o coração, primeiro é a razão. A nossa fé, ela tem que ser lógica. Nossa fé, uma fé sem lógica, ela tem que ter lógica. Mas quando ela desce para o coração, aí é a kavaná. Aí é a intenção do coração. Aí você recebe a lei do Eterno. Aí você tem prazer de fazer a bondade. Aí você entende que fazer o bem ao próximo é fazer ao próprio Machia. Aí você começa a mudar de vida. Aí você começa a ser bênção. E para de orar, Eterno, me abençoe. É uma oração tanto egoísta. Não, ore assim: Eterno, faça de mim um canal de bênção, porque aí você vai ser bênção, abençoado, e ainda vai abençoar o outro. Uma caixa d'água, para ela encher, ela tem que esvaziar. Quanto mais você der, você mais recebe. É a lei.
da troca. Tem gente que é egoísta, esconde o conhecimento para ele, vai ficar entupido, vai ficar inchado. E nós temos que saber se estamos cheios ou se do Espírito Eterno estamos inchados na nossa natureza pecaminosa, né? A ordenança da luz, a palavra dita lá foi lameor, ou seja, coloque o azeite para que haja luz. A porção Tetzavé se inicia com as luzes, né? Como eu já disse na menorá. Agora, voltando a uma ou duas, três parachotes, o Mishkan, que é bem traduzido como lugar de habitação do nome do Eterno, inicia-se pelo Aron. Aí eu começo a pensar, porque pensar não dói. Eu tive um pastor que ele falava assim: pensem, pensar não dói, pensar dói. E a gente realmente não dói, então vamos pensar. Eu acho que a melhor maneira de lecionar é fazendo as pessoas refletirem, pensarem, e não empurrar o raciocínio. Vai abrindo o leque e deixa as pessoas tirarem as suas conclusões. O Mishkan, ele, lá nas parachotes passadas, vocês estudaram, ele começa a ser construído pelo Aron HaKodesh. Aquilo para mim foi um absurdo. Porque se o Aron HaKodesh, a arca sagrada, é o utensílio mais sagrado, deveria, na minha lógica humana, humanamente falando, na minha inteligência falha, pensar assim: primeiro tinha que fazer os arredores do Mishkan e cercar como era, bem cercado. Os levitas, a tribo levita ficava em volta do Mishkan para proteger a tenda móvel, e depois as outras tribos segundo seus esquadrões. Mas os levitas, para proteger as outras tribos, era que ficavam em volta. Aí eu penso, por que o Eterno começa a construir pelo utensílio que deveria ficar mais protegido? Aí eu fui entender, porque o Mishkan sou eu. E a transformação, o Eterno começa a nos moldar, é pelo coração. Aqui é a nossa arca. Ele começa a transformar você por dentro. Ninguém está enxergando a transformação, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está mudando o seu coração, para que você seja a potência que Ele quer te transformar. Consegue entender isso? Amém? Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Há congregações que você chega, você já tem que ter uma mudança externa de cara. Mas tudo bem, a doutrina da congregação, você tem que respeitar os lugares onde você vai. Agora, a mudança mesmo é cá dentro. E falando disso, olhando sobre a construção do Mishkan e a arca sagrada, pensando no Eterno, eu tive cá uns pensamentos assim: o Eterno, Ele é o centro de tudo, o sustentador de tudo, o mantenedor de tudo, Ele é o tudo. O Eterno é o tudo. E eu estava olhando, segundo as prioridades do Eterno, aquilo que lhe chama atenção. O Eterno está no centro de tudo. E no centro das galáxias, nós temos o quê? O planeta Terra. Não cientificamente falando, obviamente. Eu estou falando pelo prisma de que no planeta Terra, aqui estão a imagem e semelhança do Eterno. E então eu creio e tendo a crer que a atenção do Eterno é o planeta Terra. Se é a Terra que gira em torno do Sol, aí é outra questão científica. Nós estamos falando da atenção do Eterno. E abrindo o zoom da visão do Eterno, eu vejo que nós temos o planeta Terra, que para nós que habitamos aqui é o planeta mais importante que temos. Não é verdade? Ou não? Eu acho que sim. Então, nós temos aqui, temos o Eterno, aí vem descendo, aí encontramos o planeta Terra, onde a atenção do Eterno está, pelo menos o que está revelado na Torá. Sabe por que a Torá começa com a letra Beit? A letra Beit não estava no cronograma não. A letra Beit, ela é um C, como que eu posso dizer? Ela é um C ao contrário, né? Ela é um C ao contrário. E dizem os rabinos, sabiamente, que o Beit, ele é tapado em cima, porque o que está lá em cima não compete nós a saber. O que está para trás de Bereshit, no princípio, não compete nós sabermos. Ele é tapado embaixo também, porque o que está embaixo também é céu, também é Shammai. Não é verdade? Mas ele está aberto para o Reshit, Bereshit. Ou seja, o que está revelado na Torá compete o homem a saber.
Então, o que está revelado na Torá é que a atenção do Eterno está aqui no planeta Terra. Se ela está aqui no planeta Terra, se você abrir o mapa mundi, agora vamos puxar o zoom. Vamos focalizar. O que é que está no meio do planeta Terra, desconsiderando os oceanos? Se você abrir o mapa mundi assim, aquelas páginas, você desconsidera os oceanos. Você vai Israel, no centro do planeta Terra. E aí ele disse, né? Vos colocarei no meio da terra das nações. Então está Israel. Mas puxando o zoom ainda. Qual é o centro espiritual religioso em Israel? Jerusalém. Mas aí você vai adentrando no centro de Jerusalém, está Sião, os 7 montes do Eterno e principalmente o Moriá, cujo ali Abraão faz o suposto sacrifício de Isaac, e também o templo é construído. Então, no centro de Sião nós temos um centro que é o templo. E no centro do templo nós temos o quê? O Santo do Santo. E o centro espiritual do Santo é o Arona Kodesh, a arca. E abrindo o zoom, no centro da arca nós temos o decálogo. Nós temos as 10 leis supremas do Eterno. E Yeshua nos ensinou que o centro dessa lei, eu estou imaginando o Eterno fazendo um zoom humano. O centro da lei é amar a Hashem sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Isso está, além de estar na Torá, foi ratificado por Yeshua. Então eu entendi que o centro de tudo é o amor. Se começou no Eterno e terminou no amor, é porque Elohá é Ahavá, Elohim é amor. Está entendendo que coisa maravilhosa? E por que ele começa a construir pelo Aron? Porque ele começa pelo amor. Então o Eterno, ele é amor em todas as formas. Quem somos nós, homens falíveis? A palavra diz, seja todo homem mentiroso e o Eterno verdadeiro. Quando nós reconhecemos que somos nada, somos pó. Salomão olhou, depois de tanto refletir, falou, olhei para debaixo do sol e vi que tudo é vaidade e aflição de espírito. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Então, nós temos que dar Baruch Hashem ao Eterno em todas as coisas. Irmãos, você só consegue entender um pouquinho do tamanho do Eterno quando você passa pelo vale da sombra da morte. Quando você perde seus esteios, as suas forças, aí você só tem Hashem. Essa é a diferença do crente para o ateu. O ateu, quando perde isso, perde o emprego, perde a esposa, perde a família, perde o amigo, ele se desespera. O crente, ele perde tudo, aí ele tem o tudo. Ele perde todas as coisas, aí ele entende que ele tem o tudo. Portanto diz, o Eterno, né, é meu pastor, e bem traduzido, e ele não me faltará. Ainda que eu vá para o deserto, ele faz um shopping center. Se eu engordar um pouquinho, a roupa engorda comigo. As sandálias crescem com os pés das crianças. Isso é poder. E Shaul falou que a palavra do Eterno não consiste só em letras, mas em poder. Nós temos que passar a crer verdadeiramente no que nós pregamos. Só que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, a gente fala como Davi. O Davi, ele era tão acostumado a passar aperto, que quando estava tudo certinho, ele achava que estava meio monótono, meio, não, tem alguma coisa errada. Desde pequeno eu passo aperto, eu tenho que lutar com o leão, eu tenho que matar urso, eu tenho que matar gigante, e depois eu tenho que ser ungido escondidamente. Que Davi foi tão ungido que ele recebeu 3 porções de unção. A última ele falou assim, pai, agora chega, um pouquinho unção não, se é para me ungir, então que desça sobre a minha barba, a barba de Arão. Ele queria uma unção tamanha que descesse, que o óleo enchesse o cálice, na mesa dos inimigos. Ele cansou de fugir. Aí Davi falava assim, quando estava muito comum as coisas, não acontecia nada, Davi da Amélia falava assim, Hashem, coloque em meus lábios um cântico novo. Ou seja, permita que eu passe por alguma aflição para que eu tenha um incentivo maior de compor um outro louvor para ti.
É isso que ele estava falando, porque as palavras mais lindas de Davi foram no momento de perseguição, de luta. Hashem, coloque em meus lábios um cântico novo, me dê uma nova inspiração, um novo motivo para me escrever a ti, poetizar o teu nome, salmodiá-lo a Hashem. Então, eu vou adiantar, senão eu vou cair na minha armadilha, que eu não ia me demorar, mas que vai vindo as palavras, né? Então, entenderam? O Eterno, no Mishkan, ele começa pelo Aron, mas já depois do Mishkan pronto, ele começa pela menorá, pela arca e pela luz que mantém acesa o véu de separação do Tamid para o Kadosh Hakadoshim. Bom, a menorá, eu falei que eu ia explorar bem a questão da hora, da luz, a menorá e seus significados. Alguns, porque depende do contexto que você está, ela significa uma coisa, depende do estudo que você está fazendo, ela significa outra coisa, e não quer dizer que uma revelação está certa, outra está errada. Por exemplo, alguns exemplos que eu coloquei lá, os 7 dias da semana, a menorá ela simboliza os 7 dias da semana, por isso que ela tem 7 achos. Aí está, né, capítulo 1 ao capítulo 2 de Bereshit, você vai ter ali os 7 dias da semana. Capítulo 1, ele para no 2, porque no 2 começa a detalhar o Shabat, o comecinho do 2. A menorá ela pode representar o espírito cétuplo do Pai. É melhor o espírito cétuplo do que 7 espíritos. 7 espíritos confunde a cabeça aqui ocidental das pessoas, que geralmente são politeístas, adoram o Eterno na concepção de 3 pessoas. Então, o espírito cétuplo, porque Shaul falando, ó, tem dom para isso, tem virtude para isso, mas é um só que opera tudo em todos. Então o espírito cétuplo do Pai. Você vai ver em Isaías 11, eu não vou ler por questão de tempo, em Guiliana. Guiliana é a forma aramaica de falar revelação, apocalipse, tá? Fala ali dos 7 olhos, aí para abreviar, sintetizar, mas fala dos 7 cálices, 7 trombetas. Então a menorá tem todas essas conotações. Israel é o símbolo maior de Israel. Muitas pessoas pensam que é a Maguen Davi. A Maguen Davi, a partir de 1800 e pouco, começou a ser associada ao povo de Israel. Mas antes disto, não. Então a oliveira, biblicamente, ela é de fato o símbolo de Israel, por conta da durabilidade da oliveira. Ah, sim, obrigado. Maguen Davi, escudo de Davi. Só que nós temos, porque eles pegam o paleo hebraico, eles pegam os 2 Dalets do nome de David, tem Dalet, Vav e Dalet, e era grafado como um triângulo. Então você pega os 2, invertem, cria o hexagrama. Mas isso é um tanto quanto fantasiosa, essa explicação, porque só temos um achado arqueológico em Israel que menciona Davi, que é importantíssimo, porque deu veracidade a história de Davi fora da Bíblia, extra biblicamente falando, e nada de Maguen Davi. É um pouco filosófico isso, porque na verdade o hexagrama ele existe há milênios antes de Davi, está nos tabletes sumerianos, em todas as religiões do mundo. Hoje o judaísmo dá uma conotação diferente, né? Aquilo que era espantoso é como se transformasse a maldição em bênção, porque era vergonhoso. No Holocausto foram grafado com esse símbolo, né? Era um símbolo de vergonha. Mas eu não estou aqui criticando o hexagrama, não é essa a minha posição, mas estou dando um pouco de base histórica e como que o hexagrama foi e hoje está na bandeira de Israel, que simboliza um talit aberto, né? Todos nós sabemos disso. Bom, nos estudos de ocultismo, o hexagrama dentro de um círculo é poder concentrado, por isso que nos pingentes eles colocam num círculo. Fora do círculo é poder expandido, por isso que na bandeira não tem círculo nenhum, porque Israel há de governar toda a terra, amém? Mas o símbolo, biblicamente falando, para Israel é a oliveira. A oliveira dura por milênios. Aí nós pegamos, cadê os heteus, jebuseus, eveus e tanto eus, mas os hebreus estão aí, estão vivos. Baruch Hashem. Então é símbolo de Israel. Você vai achar isso em Ezequiel, você vai achar em Romanos 11. Israel e as nações enxertadas. Você pega a parte central,
o tronco é Israel. E o 6 é símbolo da humanidade, das nações. Então você tem as 6 nações na oliveira em Israel. E a menorá é o símbolo de uma árvore. É eu que falo, não é eterno. Eu acredito, como o Eterno sempre trabalha com metodologia, não é difícil pensar que aquela, cogitando aqui, hipoteticamente falando, que aquela sarça que Moshe viu ardendo lá tivesse 7 galhos, não. Eu penso que tinha 7 galhos, tá? Mas é conjectura minha, não tem como provar isso não. Mas é só porque o Eterno trabalha com metodologia. Então ali é uma oliveira, aquilo é uma árvore. É o símbolo de uma árvore. Israel no centro, o número 6 é o número da humanidade e as nações enxertadas. Aí Shaul fala, né? Um só, tanto judeus como gentios, um só na pessoa de Yeshua HaMashiach. Também a plenitude do Pai no Mashiach, voltando para Isaías 11, você via lá o Espírito Sétuplo, 7 unções sobre o tronco de Jessé. E quem é o tronco, o rebento? Mashiach. A virtude do Pai agindo em Yeshua é o símbolo da menorá. Talvez com essas explicações, para quem não sabia, vá olhar esse símbolo com muito mais reverência, profundidade e respeito. Bom, os 7 milênios, claro, porque se ela simboliza cada dia da semana, em profecia um dia equipara-se a 1000 anos. Assim sendo, também os 7 milênios, nós estamos finalizando o 6º já. Nós já estamos com o pé na porta do 7º. Aí, Shaul fala que as festas, e é muito mal entendida essa passagem, que são sombra das coisas futuras. Aí eles pensam que não precisa não. Ah, se é sombra das... Não, mas está falando que é das futuras e não das passadas. Ou seja, se você não entender, não estudar, não praticar, você não profetizará. Quando você celebra o Shabat e tira o Shabat Hashem, você está profetizando um milênio de descanso. E a palavra Shabat está na sua raiz mais profunda, partir o grão. Então, se no 6º Yom você não fizer uma ruptura mesmo, você não partir o grão, você não consegue celebrar Shabat. Guardar o Shabat é não trabalhar ou fazer serviço manufaturado. E santificar o Shabat é outra coisa. Amém? Precisamos de guardar para descansarmos, mas santificá-lo. No 6º Yom, que haja uma ruptura com as coisas, precisa de ter. Senão, os dias trabalhosos nos interna, nos tira das coisas espirituais. Bom, e as 7 festas do Eterno também. Levítico 23, você vai ver lá que o Eterno deixa 7 festas. Então, algumas já se cumpriram, eu tenho certeza que isso já foi ministrado aqui várias e várias vezes, não vou entrar nesse detalhe. Algumas se cumpriram, outras ainda estão para se cumprir. Não vou entrar nisto agora. Aí está a menorá que foi feita em Israel para o próximo templo. Ezequiel diz que o templo ficará de pé novamente. Essa é a menorá. Eu coloquei essa imagem, terra que mana leite e mel. Aqui tem um segredo também, porque eu nunca ouvi falar que leite sai de terra e que mel sai da terra. Nem leite. Aí eu coloquei ali embaixo um lembrete que está tapado ali. Literalmente, leite vem das vacas, das cabras, e mel das abelhas. Então, que terra é essa que mana leite e mel? Shemot 3, versículo 8. E desci para os livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Nós sabemos que eram, na verdade, 7 nações cananitas quando Israel toma aquele lugar. Como Israel está no centro do mundo, todas as nações que praticam ratá, pecado, transgressão, a terra expulsa. A terra, está escrito na Torá, a terra faz vômito dessas nações. Isso. Então, os israelitas pecaram, nosso povo pecou, e de certa forma andou sempre mais caindo do que de pé. Mas Baruch Hashem, porque o amor do Eterno ao seu nome não deixa o seu povo ser perecido. Isso nós temos que entender. Sabe por quê? Deixa eu abrir uma lacuna aqui. Porque a palavra diz que para Moshe, olha,
pelo meu nome, os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó não me conheceram, mas somente por El Elyon. Mas quando estava próximo de tirar o povo de Mitzraim, da terra das limitações do Egito, aí o Eterno revela o nome, porque a saída do povo de Israel do Egito não pode ser dado essa majestade, esse peso, essa glória a outra deidade. Então, o Eterno ama tanto Israel, que só revela o seu nome quando estava prestes a redimir. Então, o nome do Eterno é um selo de redenção. Baruch Hashem. Estão conseguindo entender? Mas Israel caiu e a terra vomitou. E otomanos, sarracenos, romanos, helênicos foram tomando a terra e foram expulsos. E hoje, nosso povo está na nossa terra de novo. Só que agora a expulsão não é mais de Hashem. A expulsão são a pressão da ONU, das Nações Unidas, das nações árabes. Estão tentando expulsar. Aí a gente não tem o que temer. Porque o Eterno falou que nos últimos dias levaria o povo para lá de volta e habitaria em Jerusalém mesma. E quando a palavra fala duas vezes a mesma coisa, de Sião sairá a lei. E a palavra do Eterno em Jerusalém é a mesma coisa. É uma forma semita de ratificação, de certeza, convicção. Baruch Hashem. Então ninguém tira Israel de lá. Todas as nações vão marchar contra Israel, inclusive o Brasil vai marchar, porque todas são todas. Baruch Hashem, que temos um governo hoje que aprendeu a amar Israel, que ama Israel. Sem entrar em política aqui, mas a verdade tem que ser dita, porque é fato. Bolsonaro, ao ter ao visitar o Muro das Lamentações, há um costume de visitar também o Museu do Holocausto. Bolsonaro dedicou uma página do seu livro a essa experiência do nosso povo. E quando, não importa se ele é santo, se ele é kadosh, se ele é um tzadik, mas quando o Eterno quer, até César faz o plano do Eterno, até Nero, até Ciro, não importa, até Nabucodonosor abençoa. Porque o Eterno, ele pode usar tudo e todos para que o seu reino, a sua vontade seja estabelecida. Baruch Hashem. Então essa terra que mana leite e mel. Aí a importância da menorá, porque preste atenção aqui, meus irmãos, a menorá, o Eterno quando mandou a confeccionar, a fabricar, ele mandou colocar como que se fosse romãs, símbolos de romãs, ligando uma haste e outra. Então nós temos que leite é esse? O leite extraído da oliveira, que é o próprio símbolo da menorá. A menorá é uma árvore oliveira. Então, o azeite de oliva com a romã, porque antigamente os sábios diziam que as romãs eram tão doces que confundia-se com mel. Então nós temos na menorá o símbolo do azeite, do leite extraído da oliveira com o mel das romãs. Então é este o leite e é este o mel extraído da terra, porque terra não mana leite e mel, mas a não ser estes. Estão conseguindo entender? Baruch Hashem. Falando das luzes, eu falei que eu não consigo sair dos primeiros versículos, eu estou no finalzinho do 27 ainda. As luzes de Gênesis, ora, primeiro dia, no passuque, o versículo 3, nós temos escrito Or, desta forma aqui, ó, Aleph, Vav e Reish. No versículo 14 nós temos Meorot. Bereshit de Gênesis, Bereshit de Yohanan. Poucas pessoas se atentam para isso. João, em Yohanan, no livro de Yohanan, João capítulo 1, ele está tentando ou está explicando o capítulo 1 de Gênesis para nós. As pessoas, porque, sem entrar na questão de que escrito em grego, escrito em hebraico, mas no linguajar dele estaria falando Bereshit, no princípio. Então Bereshit de Gênesis com Bereshit de Yohanan, de João. Nós vamos fazer aqui um estudo. Eu sintetizei e abreviei alguns versículos para caber na tela. Então, nós temos aí Gênesis 1, versículo 1 e versículo 3. Ou seja, no princípio, Bereshit, Elohim criou, aí nós temos lá o Et, né? Bereshit, Bará, Elohim, Et. Esse Et, os rabinos
falam, por que ele está ali? É só como um ressaltador da frase, mas o eta é escrito com a letra Aleph e Tav, ou seja, a primeira e a última do alfabeto hebraico. Ou seja, poderíamos falar, no princípio era o alfabeto hebraico, o céu, o alfabeto hebraico, a terra. Poderíamos falar livremente assim. E disse Elohim, haja luz. Yeor. Aí em João 1, versículos 1, 2, 6, 7, 9. No princípio, ou seja, ele está falando disso aqui, gente. Ele está falando disso aqui, ó. No princípio, Bereshit era o verbo. Olha o et aqui aparecendo de uma forma mais clara. E o et, e o verbo et, estava com Elohim. Ele estava no princípio, ele ratifica aqui, ó, com Elohim. Houve um homem enviado de Hashem, cujo nome era Yohanan, João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho de quem? Da luz, da Or, para que todos crescem por meio dele, pois a verdadeira Or, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Agora vocês começam a entender que a luz do versículo 3 não é a mesma expressão para a luz do versículo 14. Bom, se só no quarto dia nós temos aí a luz dos astros, que essa luz que conhecemos, quem era ou o que era essa luz do primeiro dia? O que João está tentando nos falar? E a palavra fala, ó, mas ele vê a luz, ele era a luz do mundo. Ele está falando, ó, ele era o Or lá, ó, do versículo 3. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ah, Moshe, mas aí você está falando que Yeshua é pré-existente. Ué, ele é unigênito. Unigênito, até onde eu entendo, é o único da espécie. Então não vou tomar ele por mim. Ele é ele. Sem entrar em concepção virginal, que aí é outro estudo, mas eu acredito que ele existe desde os dias da eternidade. Mas que de algum período, algum momento ele foi gerado. Ele é único da espécie porque ele não foi tirado de matéria nenhuma, ele foi gerado pelo Pai, por isso ele é o único da espécie, o Filho unigênito. Agora, mais interessante disso tudo, ele aparece no primeiro dia, quando ele é a luz, e João nos fala isso de alguma forma, e Yeshua sendo a luz, ele clareava toda a terra. No versículo 4 é que aparece o sol, as estrelas, os astros para nós. Então, Yeshua sendo o único da espécie, só que houve um período que ele foi gerado. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Só que tem uma coisa muito mais interessante ainda. Se ele foi gerado do Pai e diz que é desde o dia da eternidade, então quer dizer que ele sempre existiu? Não. Porque o tempo da eternidade é de Adão para trás, o tempo da mortalidade, biblicamente falando, teologicamente falando, é de Adão para frente. Então, qualquer instante antes do pecado já pode ser considerado o tempo da eternidade. Estão pegando? Parece meio confuso, né? Tudo que foi criado antes do pecado foi criado para durar eternamente. Você sabe um detalhe interessante? Nos 6 dias o Eterno fala, e viu que era bom, vi tarde de manhã e viu que era bom, e viu que era bom. No Shabat o Eterno fechou o dia. No Shabat o Eterno falou, vi tarde de manhã e viu que era bom. Não, o Shabat ele deixou aberto, porque nós deveríamos viver num Shabat constante. E o trabalho não quer dizer que seja ruim, não. A palavra para trabalho no original era um trabalho prazeroso, depois se tornou a palavra obed, né? Uma palavra pesada, de servo, de estar ali debaixo de uma tutela, né? Penosa, aí há cardos, espinhos, mas antes disso era prazeroso. O homem foi feito para se exercitar, gente. Isso é bom, é agradável ao Eterno, amém? Então, no versículo 3 está ali, ora no versículo 14, está ali meorote, que são luzeiros, né? Aí agora eu consegui sair da luz. Cheguei, mas aqui já está faltando muito não, gente. Shemot, Êxodo 22, 2 e 3, as vestimentas santas. Não conseguiria falar sobre cada símbolo da vestimenta, senão seria vários estudos sobre isso. Eu
peguei ali o peitoral e as ombreiras. Bom, capítulo 28 de Êxodo, versículo 2 e 3. Fará vestes sagradas para Arão e teu irmão para Quevod, glória. A palavra Quevod é peso, tá? Peso. Às vezes, a glória não tem problema, mas às vezes você fala glória e você não tem noção do que está sendo dito no hebraico. Por isso que quando Salomão, ele inaugurou o templo, a palavra diz que a Quevod, do peso do Eterno, entrou de tal maneira que eles não conseguiam ficar eretos. Ó, Quevod, peso do Eterno. Vocês estão entendendo que quando você vai para o hebraico, as coisas se esclarecem, começam a fazer sentido. Então, era para o peso do Eterno que essas roupas deveriam ser feitas, e ornamento, para a beleza. O Eterno, ele ama o belo. Tem um documentário muito legal no YouTube que se chama assim, Por que a beleza importa? Hoje nós vivemos na feiura. As edificações dos prédios são vidros e metais retorcidos. Tudo antigamente tinha detalhes. As coisas eram feitas para durar e para também embelezar. Hoje tudo é reto, hoje é tudo prático, a objetividade matou a beleza. Então é uma contra-resposta a esta sociedade que nós temos aí, né? Das grandes obras de arte que nós tínhamos, os grandes artistas antigamente. Então, para ornamento, era para beleza mesmo. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do ruar de sabedoria. Aí a expressão é ruar chokma, que façam as vestes de Arão para santificá-lo. Aí santificar é separar. Só que quando você se remete à palavra santo ou sancto, parece uma coisa divina que o Eterno dá a quem quer, uma coisa que está longe, não está tangível. Sendo que no hebraico, kadosh é separação. Então você pratica a santidade quando você fala, isso eu como, isso eu não como. Pela Torá eu não posso comer, você está praticando santidade. Você vai, esse dia eu trabalho, esse dia eu não posso trabalhar. Você está praticando santidade. Esta festa eu celebro, esta eu não celebro. Porque nós temos que derrubar os altares de Baal. O espírito de coragem o Eterno nos dá. Com mansidão, com sabedoria, com inteligência, mas temos que sermos firmes. Então, quando você pratica essas coisas, você está praticando santidade, que é separação, kadosh. Agora você vai para o santo, aí você tem aqueles quadros da Idade Média, aqueles santos com aquela áurea solar, parece que santidade é uma coisa mística. Não, ela é uma coisa tangível e física, e cabe você praticar. Por isso que Shaul falou que é de santidade em santidade. Você aprende uma coisa hoje, aprende uma coisa amanhã. E o Orochi Francisco não vai ser julgado pelo que o Orochi Moshe sabe, não. O Orochi Moshe não vai ser julgado pelo que o nosso irmão aqui sabe. Cada um vai ser julgado segundo o seu conhecimento. E segundo o que praticou, e segundo o que deixou de praticar. Tanto faz você conhecer e não praticar, como rejeitar o conhecimento também é pecado. E Rockman, esse espírito que o Eterno colocaria nas pessoas para fazer essas coisas tão belas, pode ser traduzido como habilidade, destreza, né? Então o Eterno dá. Alguém aí que trabalha com artesanato, pede rua, rockmar, trabalha na construção, construindo, edificando, que você faça tudo para honra, peso que vou do Eterno, mas para ornamento, para a beleza, amém? As bênçãos, o Eterno já nos deu o seu cheque assinado, nós que precisamos aprender a tomar posse. É igual a pessoa quando vai expulsar Shedim. Pai, expulsa o demônio. O Eterno, eu já vos dei autoridade para expulsar os demônios, pisar escorpiões e serpentes. Você tem que aprender a tomar posse. É você que tem que ordenar em o nome de Yeshua. Não é pedir o Pai para fazer o seu serviço, não. Ele já te deu. É você quando for expulsar Shedim, espíritos malignos, opressores, você que tem que dar uma ordem, tomar posse, porque haja. Você manda comandos no mundo espiritual. Agora isso é em o nome de Yeshua. A ombreira e o peitoral, eu coloquei 2 exemplos só para você. Claro, diverge muito de pintura para pintura, mas só para ter uma noção. No peitoral estava ali as pedras
de engastes com o nome das tribos de Israel segundo a ordem do seu nascimento, e nos umbrais também, né? Ali você vê ali o sacerdote, e tinha que ser ligada, tá? As ombreiras, e em Shemot, capítulo 28, migrando para o 7, o 9 e o 10. Terá as duas ombreiras, que se unam as duas pontas, para que seja unido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e 6 dos nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Olha como que o Eterno respeita a hierarquia até nisso. Por que o sacerdote tinha que levar o nome dos filhos de Israel no peito e no ombro? Aqui é no coração. E aqui é o peso que o sacerdote tem de representar Hashem para as tribos e representar as tribos para Hashem. Olha a importância. Mas já tinha que fazer aqui, ó, com kavaná, com a intenção do coração e a responsabilidade. Quanto mais dado, mais é cobrado. Por exemplo, sacerdote comum, ele podia chorar pelos seus parentes de primeiro grau quando morressem, mas o sumo sacerdote não podia tirar o turbante, o tzit, né, a lâmina de ouro, não podia rasgar as vestes, tinha que engolir o choro, porque se ele é a figura do Eterno, o representante do Eterno, como que a gente vai ver o nosso líder desesperado? Se o líder, o representante, o homem que tem que dar calma, está revoltado, por exemplo, quando morrem os 2 filhos do sumo sacerdote, ele não podia rasgar, porque era um tipo de protesto contra Hashem. Ele não podia nem sequer enterrar o sumo sacerdote, né? Nem de parente de primeiro grau. Os outros correnim sim. Então, o peitoral, a palavra para peitoral é Roshem no hebraico, que quer dizer riqueza. Riqueza. E esse peitoral tinha uma abertura que servia de bolsa, onde era colocado o urim e o tumim. Nós vamos ver isso aí. Então, do coração, exatamente. Farás também o peitoral do juízo, para obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido farás. Versículo 21. Serão, pois, as pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão como gravura de um selo, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Como o Uroshi bem falou, no peito, o símbolo do coração, tinha que se apresentar assim. E a palavra para peitoral é Roshem. Eu vou tentando adiantar o máximo aqui para não cansar os irmãos. Urim e Tumim. E aí é um grande mistério, né? Ninguém sabe ao certo como era feito o lançamento de sorte. Nem mesmo o Talmud esclarece, só lança mais dúvidas sobre isso aí. Mas tudo o Eterno faz com inteligência, porque senão hoje o que estaria de gente aí lançando sorte e falando que é a voz do Eterno e que Deus mandou fazer. Nós temos um templo muito bonito construído aqui. Bom, se Davi não pôde construir o templo, quiçá qualquer um de nós construímos no Brasil ainda, gente. É muita falta de Torá. Davi, o homem segundo o coração do Eterno, mas tinha sangue em suas mãos, não dos milhares que ele matava em batalha pela unção do Eterno, mas o sangue de Urias, é esse que pesava sobre Davi. Davi, você não fará, o seu filho sim. Então aí vem Shilomo, né, que daí nós herdamos a palavra Shalom, foi um reino tanto de paz, que o nome dele gerou a palavra Shalom. Bom, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Ali está escrito em hebraico aqui, é Tamid, tá? Quando ele entrasse no Tamid, ali para fazer ali a questão do sacrifício. E tem a questão das 4 pontas, né, do altar, que aí fica para uma outra oportunidade, que é sensacional isso também, entender isso, pelo menos tentar entender um pouco. A palavra Urim é o plural de Ur ou de Or, que é luz, reluzir. Urim é o plural do singular Ur, luz, reluzir. Tumim, por sua vez, é o plural de Tom. Tom é perfeição, inocência. Pegando a semântica da palavra ali e tentando entender, o sacerdote lançava o Urim e Tumim, tirando do seu coração
do rochem, do peitoral, eles eram lançados para que houvesse a luz da inocência no juízo. Se Urim vem de luz, de Or, e Tumim vem de tom, inocência, era lançada para a luz da inocência e também para o resplandecer da luz. Quando há uma dúvida, a luz, lembra que eu falei da segunda luz, que é a luz artificial, que é a luz do saber, da consciência? Urim e Tumim eram lançados para isso, para que a luz da inocência, ou no juízo, porque às vezes era juízo de morte. A palavra diz assim, olha, quando você tiver algo contra alguém, e você for testemunha, por 2 ou 3 testemunhas julgar, e aquele que acusou tinha que dar a primeira pedrada, porque se for mentira, o pecado, o sangue recairia sobre ele. Aí você, estudando Torá, você entende Brit Hadashah. Yeshua falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ou seja, você que vai atirar primeiramente, vai ser o responsável pelo sangue dessa pessoa. A Bíblia diz que começou a sair, largarem as pedras, sair do maior para o menor. Acho que quanto mais idade nós temos, mais consciência nós temos que nós somos pecadores. Nós temos um pouquinho mais de juízo, começou a sair do maior para o menor, né? Se os maiores saíram, os menores, quem sou eu para dar a primeira pedrada? E Yeshua não invalida ali, de maneira nenhuma, a Torá, dizendo, ó, a partir de hoje não haverá julgamento, todo pecado está perdoado. Não, Yeshua corroborou, ratificou a Torá. Ele falou, ó, taca a pedra, só que você tem que estar com inocência de coração. Joga o Urim Tumim aí no seu coração e veja se você está apto para isso. Ele não invalidou a Torá, ele mandou fazer. E na verdade nós sabemos que era uma cilada para pegar o Mashiach, né? Se o Mashiach falasse, não, todos os pecados estão perdoados, pronto, ele estaria pego. Se Yeshua tivesse falado assim, abertamente, façam, ele seria preso, porque ele não era xotrim nem xofetim, nem juízes, nem oficiais, para que ele pudesse estabelecer ali o julgamento. Só que ele foi pela Torá. Ó, quem tem pecado, faça, né? Aí ninguém pôde fazer. A sabedoria do Mashiach realmente é algo estarrecedora para nós, né? Turbante ou mitra, aqui um detalhezinho técnico, mas muito importante, porque Roma sempre tenta colocar o sol na nossa cabeça, sempre tentou, e essa tradução está muito errada, e até nas traduções judaicas de interlinear, está lá a palavra em hebraico bonitinho, mas na tradução embaixo está mitra. Shemot, Êxodo 29:6, e por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Olha aí na tradução, tentando colocar o sol na cabeça do sumo sacerdote. Aí você não se estarreça quando você vê ali as gravuras antigas, todos com o sol representado atrás da cabeça, né? Aquele brilho solar, aquela áurea solar. Então, ali está uma foto de Mitra. Esse era o Deus que vem lá da antiguidade, que foi adotado por Roma. O que está atrás da cabeça dele, gente? Mitra é o sol. E essas pontas se chamam cristas solares, a unção do sol. Cristas solares. Daí a gente herdou a palavra Christos. É raio de sol, é a unção pelo sol. Nós sabemos que no hebraico é o quê? Mashiach, ungido pelo eterno, não pelo sol. Então, aqui está Mitra com os raios solares. E também nós temos aí os galos. Por que ele é chamado de cristas? Porque é pontudo. O que está sobre a cabeça da Estátua da Liberdade é a unção solar, a unção de Mitra. E aqui é a Mitra papal, né? Agora, vamos colocar, traduzindo da melhor maneira, da melhor palavra que nós temos aqui. Turbante ou mitra, e por-lhe-ás, versículo 6, o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás a coroa de santidade. Não é mitra, irmãos, nós temos palavras em português muito melhor do que o nome de um ídolo. Nós temos aqui turbante, e aqui está uma grafura de como era esse turbante. Era um pano de linho torcido que era colocado. E nós temos aqui uma moeda árabe, um turbante árabe, para você ter uma noção que é muito mais para o turbante árabe usado até hoje, aquele pano torcido na cabeça, do que para a mitra papal, aquela outra que eu mostrei a vocês.
E a palavra no hebraico, Hamitz Nefet, está aqui em hebraico, que vem como cobertura. Então é um detalhezinho técnico, né? Nada demais, mas eu procuro, todas as vezes que eu falo o que estava sobre a cabeça do Kohen Gadol, eu falo o turbante. Eu não coloco o Deus Sol lá na cabeça dele, não. E um mínimo de cuidado não é histeria, né? E não é também ser radical. Bom, o oculto fala mais. Aqui eu acho que é a última imagem que eu tenho para vocês, antes da Haftarah, né? Eu acho que talvez não vá nem dar tempo. O oculto fala mais. E uma vez, para lecionar essa mesma paraxá, muitos anos atrás, estava estudando e a gente é atentado para o que se enxerga. O que está visível você enxerga mais. Você enxerga, você presta atenção, é notório. Então eu estava vendo ali que a roupa do sumo sacerdote é toda messiânica. Toda ela é messiânica. Tudo ali tem a ver com Mashiach. Então, as romãs ali, né, que o Eterno tem uma coisa muito interessante com romãs, por causa dos caroços. Já tem, né? Vocês viram quantos caroços tem uma romã? É assim. Como? 613. Pode ser, eu nunca parei para contar não. Mas representa de fato os filhos de Israel. E era batido num sino. Deve ter sido explorado já aqui na outra paraxá, né? Sim. É o número das mitzvot, né? Então, para que ele não morresse, né? Ele batia ali e fazia. Nós sabemos que ele entrava lá e o povo, e agora? Vai ter perdão ou o sumo sacerdote vai morrer? Enquanto ele estivesse andando, a romã ia bater no sininho e ele ia escutando barulho. Tá vivo, tá vivo. Então está escrito para que não morra. Muito interessante isso aí. Aí, estudando o éfode, estudando o tzitzit de ouro, Kadosh Le Yahweh, Kadosh Le, santidade para o eterno. Tá ali, né? O tzitzit de ouro, vai, né? Ali o turbante está até bonitinho, está mais para turbante do que para mitra mesmo. Então, o incensário e tal, tomei um susto. Eu olhei para o pé do cabra e falei assim: cadê o chinelo? Cadê as alparcas? Por que o Eterno coloca roupas de ornamento, faz um mandar bonito, cheio de pedras preciosas, com tzitzit de ouro e bota o homem descalço? Aí eu tomei literalmente um susto. Por isso que eu coloquei, o oculto fala mais. Eu tomei um susto pelo que não tinha, não pelas coisas que tinham. E eu tentando entender as que tinham. E comecei a tentar entender a que não tinha. Ele tinha que lavar os pés, tinha todo um ritual de tevilá. E ele tinha que entrar. Ai dele se entrar sem tomar banho. Eu deixo uma dica para vocês aqui. Não venham para o Shabat, em hipótese alguma, sem fazer a sua tevilá. O banho no chuveiro, ele sim caracteriza uma tevilá, porque é água corrente. Não precisa você entrar num tanque, não. Tanque com água parada não é tevilá. O banho no chuveiro, ele é uma tevilá. E tanto mulheres como homens não poderiam se aproximar sequer do átrio das mulheres do templo sem passar pelo mikvé, pelo banho ritual. Não é só por questão de estar cheiroso, é para cumprir uma mitzvah de Hashem. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: até esse dia, eu achava que aquela passagem, Orochi, de Moshe no Monte Sinai, que está ali, Shemot 3, versículos 4 e 5, era uma passagem isolada. Claro, mandou Moshe tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu pisas é terra santa. Eu falei, claro, ali era o Sinai. Sinai é santo, ali do Sinai que veio a Torá para nós, né? Então, eu achava que era uma passagem extremamente isolada. Aí depois eu fui ler, depois desse dia, fui ler que em Yehoshua Josué 5,13, próximo de Jericó, nem fala o lugar. O anjo aparece, Josué vai puxar o assunto, o anjo fala: antes de tudo, tira a sandália dos teus pés, porque a terra, o lugar que tu pisas é terra santa. E a palavra não diz nem o lugar certo, é próximo a Jericó. Aí eu pensei, bom, e no tabernáculo, a gente sabia que estava ali na terra da escassez, estava no deserto. E o tabernáculo, o Mishkan, ele era móvel. E se ele era móvel, então o que faz o lugar santo não é o lugar, é a presença do Eterno no lugar.
Aí eu vou para o povo de lá, para o povo oriental. Um budista não entra no templo dele com chinelo, calçado de jeito nenhum. Nós pisamos lá em dejetos, nós pisamos em cusparadas, nós pisamos em fezes, nós pisamos em insetos mortos, em sangue, em tudo que contamina e trazemos a contaminação para casa. Então é só uma dica para se pensar, porque com o novo templo, para finalizar, o novo templo de pé, os sacerdotes farão assim de novo, vão lavar os pés e vão entrar no santo lugar. Baruch Hashem. A palavra tenda da revelação, ou tenda da congregação, ela é muito interessante quando você vai buscar ela no hebraico. A palavra é Bohel Moed, só que é traduzido como tenda da congregação, ou da revelação. E ela é traduzida literalmente como na tenda do encontro, no tempo apontado, no tempo estabelecido. Veja como que o hebraico é amplo, né? As assembleias ocorriam no tempo correto. Arão entrou no Mishkan na lua nova. Quando o Mishkan ficou de pé, o tabernáculo móvel foi numa lua nova. Arão entra no dia 1 do mês, era uma lua nova. E ali o Eterno mandou ele e os filhos deles ficarem confinados, se santificarem por 7 dias. O 8º dia, depois, houve uma grande assembleia, ou uma Mikra Kodesh, uma santa convocação. E era exatamente num quarto crescente, aqui embaixo, ó. O 8º dia sempre é um quarto crescente. Então, tenda da revelação, você pode traduzir sem medo, porque Moed é tempo apontado pelo Eterno, como no tempo estabelecido. Não era qualquer dia que eles iam para a tenda da congregação, era nos dias estabelecidos. Nós sabemos que o calendário judaico ele é lunar. O Pessah acontece numa lua cheia. Sukkot numa lua cheia. Yom Teruah numa lua nova. E a única festa que foge essa regra é Yom Kippur, que é uma solenidade que acontece no dia 10, e sendo que no dia 8 sempre é um quarto crescente, então 2 dias depois do quarto crescente acontece Yom Kippur. Então abre aí um leque, um espaço para Yom Kippur. Então, todas as você lerem agora, você lê na tenda da revelação, ou tenda da congregação, entenda que era na tenda do encontro estabelecido ou apontado pelo Eterno, não era qualquer dia. Baruch Hashem. Que isso se cumpra hoje, depois de 2000 anos, né? Entrego aqui, espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma, né? Amém.